Pessoal, a gente vê ao longo do estudo da química que existem várias reações químicas diversas, né? Antes da gente entender como é que as reações são diferentes entre si, vamos tentar se lembrar do que é uma reação química, né? Então, numa reação química ocorre uma transformação química. Substâncias químicas, né, que interagem de uma forma inicial, elas vão dar origem a outras substâncias químicas diferentes, tá? Quando a gente pega uma reação química na prática e a gente transcreve na forma de uma simbologia com letras, flechinhas, sinais de mais aí e tal, a gente está transformando essa reação química em uma equação química. Vocês têm lá as equações matemáticas, né? Que elas exemplificam o quê? Um pensamento matemático, né? As equações químicas, elas exemplificam uma reação natural, uma reação química que ocorre na prática, tá? Então, o que nós temos aí é uma equação química. E nessas equações químicas, a gente sempre tem uma seta que separa o primeiro membro, que são os reagentes, tá? Da parte posterior, que é o que a gente chama de segundo membro, que são os produtos, tá? Então, isso só para lembrar o que é uma reação química básica. Agora, veja, existem vários tipos de reações químicas, né? Vários tipos, além desses aqui que eu vou explicar para vocês hoje. Esses quatro, turma, são os mais básicos, né? E são a base para a gente entender outras reações químicas diferentes, tá? Então, a gente vai ver reação química de síntese ou adição, a reação de decomposição ou análise, a reação química que é de simples troca ou deslocamento, e por último, turma, a reação de dupla troca ou substituição. Não sei se vai dar tempo de apresentar a última, né? Porém, se eu não terminar hoje, eu continuo na próxima aula, beleza? Então tá bom. Agora, vamos lá. O que é uma reação química de adição ou síntese? Quando a gente fala que a gente está sintetizando alguma substância química, é porque você está obtendo uma única substância final, né? Então, eu vou colocar um exemplozinho aqui meio lúdico para vocês. Imagina um gatinho que come um peixe, tá? O que vai ter no final? Um gatinho super satisfeito, lambendo lá suas patinhas, né? Com cara de feliz. Na verdade, se a gente for pegar esses elementos e nós transformá-los, né, em uma substância química, a gente vai ver que o gatinho é uma substância química A, o peixe é uma substância química B, e quando o gatinho come o peixe, eles se transformam numa única substância, que a gente chama de AB. Ou seja, houve a síntese de uma única substância final. Na verdade, turma, essas reações de adição, elas podem ocorrer entre 2, 3, 4, quantas substâncias forem de reagentes, mas sempre forma uma única substância final, tá? Por exemplo, se você reagir carbono com oxigênio, vai formar CO2, é uma única substância final. Se você reagir enxofre com O2, vai formar SO2, uma única substância final. E se você reagir também gás hidrogênio com gás oxigênio, vão formar duas moléculas de água, é uma única substância química final. No caso desses exemplos aí, foi dado sempre 2 reagentes, mas pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10. Não importa quantos reagentes sejam. O que é fato é sempre tem que ter um único produto final, tá? Vocês não vão precisar aprender a completar as reações. Quando a gente estuda química, né, eu fiz técnico em química, fiz faculdade, fiz pós-graduação de química, tudo, então a gente completava as reações, né, sempre aprendi a completar a reação. Tem um monte de regra para isso, mas vocês não precisam aprender, porque vocês são do curso acadêmico. Então, nesses casos, turma, as reações serão dadas prontinhas para vocês, e vocês só vão ter que identificar o tipo, tá? Então, quando você vira uma reação como essa, é fácil a identificação, porque você sempre tem a formação de um único produto, tá? Eu vou explicar a próxima e depois eu abro para dúvidas. A próxima reação, turma, é a reação de decomposição ou análise. É justamente o inverso da reação de síntese.
Então, eu vou dar um exemplozinho lúdico aqui de novo. Imagina um ovo lá que foi chocado, você tem um único componente no sistema inicial. Quando esse ovo se rompe e sai lá um pintinho dessa casca de ovo, né? Então, você tem dois sistemas finais. Então, o que eu posso dizer? Que eu tinha lá a B, que era o pintinho dentro do ovo, aí depois você tem o ovo A e você tem o pintinho B, né? Ou seja, houve um desmembramento de componentes do sistema inicial. É o inverso da reação anterior que eu expliquei, tá? E você, quando vê uma reação de decomposição, ele pode se decompor em pelo menos 2, mas ele pode se decompor em 3, em 4, em 10, né? Ele pode se decompor em quantos componentes forem de produtos, desde que o reagente inicial seja somente um, tá? Então, como exemplos, nós temos aqui a decomposição da água, que ela pode se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio. A decomposição do cloreto de prata, que se decompõe em prata e gás cloro. A decomposição, turma, do carbonato de cálcio, que ele pode se decompor em óxido de cálcio e CO2, tá? Nesse caso aqui, eles estão se decompondo em 2, mas pode se decompor em mais também, tá? Agora, o que é aquele I? O que é aquela luz? O que é aquele triangulinho, né? As decomposições, turma, elas podem ocorrer de 3 formas, basicamente. A água, ela foi decomposta ali, aquele I significa passagem de corrente elétrica. Então, aquela decomposição nós chamamos de eletrólise, tá? A eletrólise é um processo de decomposição de uma substância química que ocorre por meio da passagem de eletricidade, tá? Aí você pergunta, quer dizer então que se eu passar a eletricidade na água, ela vai se decompor em gás, hidrogênio e oxigênio? Exatamente, é isso que acontece, tá? No processo de eletrólise da água, tá? No caso do cloreto de prata, se você pegar esse composto e colocar na luz para ele se decompor, isso é chamado de fotólise. Fotólise, turma, é a decomposição que ocorre sob a influência de radiação, tá? Radiação eletromagnética, que o nome mais comum a gente chama de luz, tá? E por último, aquele triangulinho que tem ali embaixo é o único símbolo medieval que a gente continua utilizando até hoje dos alquimistas, né? Que ele significa calor, ele significa energia. E esse processo de decomposição por calor ou energia, a gente chama de pirólise, tá? Alguém aqui que é fã do X-Men, lá no X-Men tem um dos X-Men, que ele joga, ele atira fogo nas pessoas, ele estica o braço e ele joga jatos de fogo, né? Aquele carinha lá, ele chama Piro, né? Por que ele se chama Piro? Porque vem de Pyrrhus, né? Que é um termo grego que quer dizer fogo, né? E não é à toa que a decomposição por calor, a gente chama de pirólise, tá? Então, quem se lembra lá do X-Men, né? De um dos X-Men, ele é do mal, né? Ele é do lado lá do Magneto, então ele é o Piro. Então, a gente tem aí a pirólise, que é a decomposição por aquecimento, tá? Antes que eu comece a simples troca, abrir para perguntas. Alguma pergunta, alguma dúvida dessa parte inicial? A Yara está perguntando se esses slides vão estar disponíveis. Yes, eu vou deixar disponível lá depois, tá? O Matheus, referências muito úteis. Beleza. Yasmin, por enquanto não tem dúvida. Beleza. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Por enquanto está de boa. Tá ótimo, então. Então, beleza. Então, vamos continuar. Para os alunos novos, né? Eu costumo, pessoal, nas minhas apresentações, eu sempre coloco material extra que não tem na apostila, tá? Então, essas apresentações eu vou dispondo depois. Em sala de aula, eu passo tudo isso na lousa. Então, eu sempre peço para os alunos ter um caderninho à parte, né? Porque quando a gente está em sala de aula, muita coisa que eu coloco na lousa não tem na apostila, tá? Agora, como a gente está online, né? Nesse esquema aqui virtual, então eu vou colocar as apresentações para vocês.
É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, beleza. Pedro do Amaral, não vai dormir não, meu. Você tá... Ah, não dorme não, fica aí esperto. Vamos lá, tô brincando. Vamos continuar, então. Bom, turma, esse tipo de reação química de simples troca, ele é um pouquinho mais elaborado, né? Por quê? A gente vai ver depois que existem algumas regrinhas, tá? O que é uma reação de simples troca? Vamos pensar num exemplo lúdico primeiro. Eu já fiz isso várias vezes, né? O seu cachorrinho, por exemplo, ele está segurando um osso, né? Aí você pega e, de sacanagem, joga lá um pedaço de carne. O que o cachorro faz? Ele larga o osso e pega o pedaço de carne na hora, né? Ele não é bobo. Ele larga o osso e aí pega a carne, tá? Então, veja, o cachorro com o osso, você tem dois componentes ali de reagentes. E a carne seria um outro componente. Agora, veja, o cachorro, quando ele larga o osso para pegar a carne, ele está fazendo uma troca. Ele está trocando o osso pela carne, né? E isso, turma, ocorre em reações químicas também. Imagina que o cachorrinho com o osso, o cachorro é o A e o osso é o B. Pensa que o cachorro é o cátion e o osso é o ânion, tá? Aí você tem ali a carne, tá certo? Que seria um componente C. Aí o que acontece na reação química, né? O componente C, ele vai ocupar o lugar do componente B. Então vai ficar AC no final e o componente B vai ficar sozinho. Então, da mesma forma, como eu já disse, que o cachorro trocou o osso pela carne, o composto AB, ele vai trocar no caso aí, o componente B pelo componente C, tá? Isso acontece em muitas reações químicas, tá? Quer um exemplo, né? Vamos ver agora, né? Na verdade, nós temos dois casos para a gente estudar das reações de simples troca ou deslocamento. Por que a gente fala deslocamento? Porque aquele elemento que está sozinho, ele vai deslocar o outro elemento, tá? Deixa eu ver se tem perguntas. Eu ouvi um barulhinho aqui na tela. O Samuel, essa reação me fez lembrar de algo mais pesado, a do osso e a do cachorro. Ah, tá. Bom, não vou nem perguntar o que é, porque, enfim, vamos lá. Então, olha, existem dois tipos, turma, de reação de simples troca ou deslocamento. Então, imagina que o componente C, que está sozinho, ele deslocou o componente B, ou ele trocou de uma forma simples, por isso que a gente chama de simples troca. Agora, essas reações de simples troca, elas podem ocorrer de duas formas, tá? A primeira delas, se o componente C for um metal, tá? Veja, esses componentes AB, eu falei que é um cátion e um ânion. Os cátions, turma, geralmente são metais, e os ânions geralmente são ametais, tá? Se o componente C, que está sozinho, que vai trocar, for um metal, ele vai trocar o quê? Metal com metal. Então, turma, eles trocam os semelhantes. O metal, ele não pode deslocar um ametal. Então, o componente que está sozinho é um metal, no lugar aí do C, ele vai deslocar o A, porque o A também é um metal. Metal desloca metal, tá? Agora, e como é que esse metal desloca metal, né? Ele vai deslocar assim a torta direito? Não, porque muitas vezes, turma, dependendo do metal, ele não desloca, a reação não ocorre. Aí você pergunta, como é que eu vou saber se desloca ou não desloca? Turma, existe uma fila de reatividade, tá? E esse elemento que está deslocando, quanto mais à esquerda ele tiver, quanto mais aqui para esse lado do meu cursor ele tiver, maior é a capacidade dele de deslocar. O metal sozinho, ele só desloca esse aqui se ele tiver mais à esquerda. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, ele só desloca o outro se ele tiver mais à esquerda. E esse aqui que está sendo deslocado vai estar mais para o lado direito, tá? Então, o esquerdo desloca o metal que está mais à direita. Então, metal desloca metal,
tá? Então, vou repetir, o metal mais à esquerda desloca o outro metal que deve estar mais à direita. Aí vocês podem me perguntar, e se tiver invertido? E se esse metal tiver à direita e esse daqui tiver mais à esquerda? Não desloca, a reação não ocorre, tá? É muito comum, turma, exercícios de vestibulares, eles darem lá a fila de reatividade, eles dão lá os reagentes e eles perguntam, a reação ocorre ou não, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar a fila de reatividade, tá? E se esse elemento de cá tiver mais à esquerda que o outro, mais à direita, então a reação ocorre. Se tiver o inverso, não, tá? Então, veja, nós estamos analisando metal deslocando metal. Agora, esse componente C, ele também pode ser um ametal, tá? Você fala, nossa, e aí? Né? Casa caiu. E se o C for um ametal? O ametal, turma, vai deslocar semelhante. O ametal desloca ametal. Então, se o componente C sozinho for um metal, ele vai deslocar o metal do outro. Se o componente C sozinho for um ametal, ele vai deslocar o ametal do componente principal, tá? Metal desloca metal, ametal desloca ametal, tá? E aí, a gente vai ver a mesma coisa. Existe uma fila de reatividade para os ametais. Esse ametal que desloca esse outro, esse aqui, ele tem que estar mais à esquerda. Veja, a reatividade ela é crescente à medida que você vai indo, você não, né? O elemento químico vai indo mais para a esquerda. Quanto mais à esquerda tiver, mais ferradão ele é. Mais ele vai deslocar todo mundo, tá? Então, o flúor, se tiver, por exemplo, o enxofre aqui, o flúor chega, dá uma bica e joga o enxofre longe, tá? Porque ele é muito mais reativo do que o enxofre que está aqui. Então, elementos à esquerda deslocam mais que os elementos à direita. E se for o contrário? E se esse elemento aqui, que está querendo deslocar, o C, for enxofre, e esse daqui for o flúor? Aí, turma, não desloca nem com reza brava. Pode fazer macumba, pode fazer o que quiser. Ele não desloca, porque ele é menos reativo, tá? O elemento só desloca o outro se ele for mais reativo. E para ser mais reativo, ele tem que estar mais para o lado esquerdo aí de vocês, tá? Então, vou colocar uns exemplozinhos aqui para vocês, ó. Primeiro, para a gente entender bem esse negócio de metal desloca metal, a metal desloca a metal. Vamos supor, você tem ácido clorídrico e zinco. Será que essa reação ocorre? Pela fila de reatividade, quer dizer, pela natureza, o zinco é metal. Então, o metal vai deslocar o cátion, vai deslocar o hidrogênio que está na coluna 1A, que é na coluna do metal. Então, o metal desloca o hidrogênio que está na coluna dos metais, tá? Veja, o zinco toma o lugar do hidrogênio e vai ficar ZnCl. ZnCl, tá? Depois a gente vai entender por que é 2 aqui, por que é 2 aqui, tá? E o hidrogênio, turma, ele vai ficar alone, vai ficar da solo, como diz o italiano, vai ficar sozinho. Ele vai ficar aqui sozinho, tá? Aí depois, HGI com Na. O Na é metal. Metal desloca mercúrio. Como ele é mais reativo, ele dá uma bica aqui no mercúrio, o mercúrio fica sozinho e vai ficar NaI. NaI. Ele ocupa o lugar do mercúrio, tá? Ele faz uma simples troca, tá? Uma simples troca. Agora, metal desloca o hidrogênio, metal desloca metal. Agora, o cloro, turma, é ametal. Ametal desloca ametal. Então, o cloro jamais poderá deslocar o potássio, porque o potássio é metal. Então, como o cloro é ametal, ele vai deslocar o ametal, que é o bromo. Como ele é mais reativo, pela fila de reatividade, né? A gente pode voltar aqui, ó. Ó, o cloro, ele está mais à esquerda do que o bromo. Ó, o cloro está mais à esquerda do que o bromo. Então, o cloro desloca o bromo porque ele é mais reativo. O cloro desloca o bromo porque ele é mais reativo.
Então, o cloro chega, dá uma bica, o bromo vai ficar sozinho aqui na forma de gás, depois a gente vai aprender o porquê, e vai ficar o quê? KCl. Vai ficar KCl. Não se preocupem com esses números 2 aqui, depois a gente aprende isso, tá? O que é importante é vocês entenderem a dinâmica da reação, como é que ela ocorre. Então, turma, você tem lá na primeira reação, ó, eu vou explicar essas reações, essas 3 aqui, ó. Então, ó, você tem HCl com zinco. Na fila de reatividade, o zinco está mais à esquerda. Então, ele desloca, ó, ele é mais reativo. Então, ele desloca o hidrogênio. O zinco chega, dá uma bica, o hidrogênio fica sozinho e fica ZnCl2 aqui, tá? Na segunda reação, ó, o sódio está mais à esquerda na fila de reatividade do que o mercúrio. Só que o mercúrio, ele não apareceu aqui na fila de reatividade, mas ele está nesse miolinho aqui, tá? Eu coloquei o retangulinho aqui, mas ele está por aqui, tá? Então, o sódio desloca o Hg, desloca o mercúrio, então dá uma bica, ele fica no lugar dele aqui, tá? E por último, turma, eu já tinha mostrado, né? Na fila de reatividade, o cloro desloca o bromo. O da esquerda desloca o que está à direita. Então, o cloro desloca o bromo, tá? E aí forma 2 e KCl. Não se preocupem com balanceamento e com esses números ainda, tá? A gente vai ver. Sor, Oi, pode falar. a gente vai ter isso, esse negocinho de reatividade que você está mostrando? Sim, sim, sim. Não tem Ah, como ser sem, ou tem? não tem o quê, Yasmin? Desculpa. Tipo, se a gente não tiver isso, tem como saber? Não tem. Na verdade, ninguém pede, Yasmin, para vocês decorarem a fila de reatividade, tá? Tá bom. Quando eu fiz química, eu tinha que decorar. Então, eu decorava toda essa sequência de elementos, né? Mas hoje, eles não pedem mais. Então, se isso for pedido no vestibular, Yasmin, eles vão colocar a fila de reatividade lá para você, entendeu? Matheus, sorte sua e azar o meu, né? Porque a gente teve que estudar tudo isso. Na minha época, a gente tinha que decorar ali nos Pauling, aquela diagrama, a gente tinha que decorar tudo, né? Tinha que saber tudo. Hoje em dia, na verdade, né, não faz muito sentido mesmo ficar decorando, porque vocês já têm tudo pronto, né? Então, é só você consultar, né? Tempos novos, regras mais fáceis. Matheus, meio por aí mesmo. Mas respondido, Yasmin, tá? Então, se eu for pedir isso na prova, por exemplo, se eu for dar isso como exercício, eu sempre coloco a fila de reatividade para vocês. Samuel, se decorar essa fila e não decorar a tabela periódica, vai adiantar? Samuel, quando você entende a tabela periódica, você acaba decorando a fila de reatividade consequentemente, tá? É quase um consequência do outro. Porque se você for ver a fila de reatividade, é mais ou menos a coluna 7A deitada, tá? Você tem ali, ela segue mais ou menos a tabela periódica. Quando você começa a comparar essas fileiras, você vê que elas têm muito a ver uma com a outra, né? Aí você aprende a relacioná-las, né? A gente decora primeiro e entende depois, né? Aí depois você não esquece nunca mais. Bom, ficou claro até aqui, turma? O Matheus, 2 coelhos com uma paulada. É mais ou menos por aí. Pessoal, ficou claro as reações de simples troca. Eu preciso explicar de novo. Deu para entender? Tá bem claro? O Matheus está dando um joinha. Então, tá bom. Depois, nos exercícios, fica mais fácil da gente aprender, tá? Eu vou explicar, então, dupla troca. Nós temos aí 10 minutos finais. Dá tempo. Vamos lá. Bom, turma, o que é uma reação de dupla troca? A gente viu agora de simples troca, né? Essa reação de dupla troca, quando eu explico para os alunos, sempre dá um pouco de polêmica, né? Bom, eu sempre uso o mesmo exemplo, então vamos lá. Então, imaginem, turma, que 2 casais vão para uma balada, tá? Então, vamos supor que vá o João e a Ana para a balada, tá? E nessa mesma balada tá indo o Alan e a Maria, né? Então, esses 2 casais foram para balada, tá? E aí, o que acontece? No meio da balada, turma, o João, ele começa a nutrir um sentimento mais profundo pela Maria,
tá? E aí, o que vai acontecer? O João vai sair da balada junto com a Maria, tá certo? E aí, turma, a Ana e o Alan, para não ficarem sozinhos, né, coitados, o que vai acontecer? O Alan vai ficar junto com a Ana, né? Vai ficar com ela. E aí, o Alan vai sair com a Ana da balada. E aí, o que houve, né? O que aconteceu aqui, né? Então, na balada, entrou o João e a Ana, e entrou o Alan e a Maria, os dois casais. E saiu o quê no final da balada? Foram embora o João e a Maria e o Alan e a Ana, tá? Então, o que é essa balada? A balada é a própria reação química acontecendo, né? Imagina, turma, que os dois homens aí dos casais sejam os metais e as meninas sejam os ametais, né? Então, o que houve, né? Então, vamos lá. Os rapazes são os metais, então o João é um metal, o Alan é um outro metal, tá? Então, quando eles saem da balada, eles continuam sendo metais. Aí, a Ana e a Maria, elas são ametais, né? Quando elas saem da balada, elas continuam sendo ametais. Agora, o que aconteceu? O João trocou a metal. Ao invés do João sair com a metal Ana, ele saiu com a metal Maria. E o Alan, ao invés de sair com a metal Maria, ele saiu com a metal Ana. Então, é exatamente isso que acontece numa reação de dupla troca. Trocam-se, turma, os metais e os ametais. Ou melhor dizendo, os cátions e os ânions. Existem duas trocas feitas, né? A gente viu agora há pouco a simples troca, né? Que ocorre uma troca só, um elemento chega a dar uma bica no outro, o outro sai. Agora aqui não, a troca é dupla, tá? Então, veja, na primeira reação, a gente tem lá o hidrogênio, que é o cátion, ele vai se juntar com a hidroxila do NaOH, que é o ânion. Então, olha, o cátion de um se junta com o ânion do outro e vai formar o quê? Água na primeira reação, né? Então, nós temos o cátion do primeiro composto e o ânion do segundo composto. Então, formou a água. Na segunda reação, eu vou fazer a mesma comparação. Ó. Eu tenho o cátion do NaCl, que é o Na, que é o metal, ele vai se juntar com o ânion do AgNO3, que é o ametal. NO3 são ametais, né? Então, vai formar NaNO3, metal e ametal, tá? Então, aqui houve uma troca, e depois, turma, nós temos a outra troca. Veja, eu peguei aqui o metal com o ametal, agora eu estou pegando o ametal com o metal. Então, vai juntar o metal do NaOH na primeira reação com o ametal do HCl, que é o Cl. Vai formar NaCl. E aí depois, na reação de baixo, tem AgNO3, então o metal é o Ag, a prata, vai se juntar com o ametal, que é o Cl, e vai formar a AgCl. E aí, turma, aconteceu o que aqui? Uma dupla troca. Então, né, a gente tem aí duas vezes que foram trocados. O metal com a metal de um e o metal de um com a metal do outro, tá? E aí a gente chama essa reação de dupla troca. Essa reação de dupla troca, turma, é a mais comum das reações na química, tá? Boa parte das reações da química são reações de dupla troca. É muito comum, daqui para frente, muitas reações que a gente for ver, que a gente for fazer cálculo, né? Esse ano vai ser um ano que a gente vai fazer bastante cálculo. As reações são basicamente todas elas de dupla troca, tá? E é isso que acontece nesse tipo de reação, tá?